Famosa por seus filósofos, pela arquitetura e pela mitologia, a cultura da Grécia Antiga, sem dúvida, deixou marcas na história que permanecem até os dias de hoje. No entanto, em comparação com os demais povos da Antiguidade, os gregos não formaram um império conquistador, como por exemplo o de Alexandre o Grande e o Império Romano. Os gregos formaram diversas cidades-estado, denominadas polis, que se localizavam ao longo da Península Grega e das ilhas da região. Essas cidades-estado possuíam traços culturais semelhantes entre si, porém, agiam independentes umas das outras. Portanto, o que chamamos de Grécia Antiga não era exatamente um território contínuo, semelhante a um país moderno, mas sim um conjunto de unidades políticas independentes que compartilhavam idioma, crenças religiosas e história. Mas você deve estar se perguntando, como isso aconteceu? Tudo começou com a migração de alguns povos para a Península Grega. Esses povos dividiam-se em famílias, que habitavam diferentes regiões da península. Com o passar dos anos, essas famílias começaram a se unir, formando clãs. O crescimento desses clãs levou à formação das primeiras tribos da região, denominadas gênos. A formação dos gênos, inclusive, deu origem à palavra genética, que explica as relações de parentesco envolvendo a hereditariedade. Do surgimento das primeiras tribos à formação das polis, passaram-se cerca de 300 anos. Essas unidades políticas começaram a se formar por volta do ano 800 a.C., e o surgimento delas favoreceu a conservação de hábitos e costumes praticados pelos membros dos gênos. Todas as polis possuíam, em seu ponto mais alto, uma acrópole, que funcionava como centro da unidade política. Devido à localização geográfica, era na acrópole que ficavam os templos dedicados aos deuses e também os retiros, nos quais os governantes se protegiam quando havia invasões inimigas. A democracia é uma ideia muito importante nos dias de hoje. Graças a ela, temos garantida a nossa liberdade de expressão e podemos escolher os governantes que nos representam. A democracia moderna defende que todas as pessoas são iguais perante a lei, independente do gênero, da etnia e da religião. E tão importante quanto ser igual perante a lei é possuir direitos iguais, como, por exemplo, a permissão e a liberdade de votar ou de se tornar candidato a um cargo público. A inspiração para essa forma de governo atual tem base na Grécia Antiga, na democracia ateniense. Apesar de compartilharem características em comum, as polis desenvolveram diferentes sistemas políticos. Em Tebas havia a monarquia, em Esparta a oligarquia e em Atenas a democracia. E o que foi a democracia ateniense? Será que ela se parece com a democracia atual? Vamos ver. A impressão que temos é que os gregos inventaram a democracia de maneira genial e harmônica. Acontece que nem sempre houve democracia em Atenas. No início, a polis era governada pelos donos das terras, os chamados eupátridas. Esses homens emprestavam suas terras para os agricultores produzirem alimentos para a subsistência e comércio do excedente. Quando o agricultor não conseguia honrar o pagamento pelo uso da terra, ele tornava-se escravo por dívida. Dessa forma, o poder dos eupátridas cresceu, enquanto o restante do povo passou a ter dificuldades em pagar suas dívidas, aumentando muito a população escrava na polis. Os líderes e os legisladores daquelas comunidades tentaram frear o poder dos eupátridas, propondo uma série de reformas políticas. Esses legisladores foram chamados de pais da democracia. Os principais deles foram Drácon, Solon e Clístenes. Algumas das medidas adotadas por esses legisladores foram o estabelecimento de um código de leis, a proibição da escravidão por dívida e a divisão da polis por região, e não mais por tribos. Essas medidas favoreceram o equilíbrio entre as classes sociais, dando um sentido de união às polis. As decisões com relação às questões da polis passaram a ser tomadas por uma assembleia formada pelos cidadãos atenienses. Eles se reuniam em uma praça, a Ágora, e lá debatiam ideias e solucionavam os problemas da polis. O cidadão participava ativamente da democracia ateniense. E você, sabe o que significa a palavra democracia? Cracia significa governo e demo significa do povo. Democracia quer dizer, então, governo do povo. Mas afinal de contas, quem era considerado cidadão em Atenas? Ser cidadão, naquele período, significava ser do sexo masculino, maior de 18 anos e filho de pai ateniense. Porém, a partir de 451 a.C., para ser considerado cidadão em Atenas,
era preciso ser também filho de mãe ateniense. Essas condições visavam excluir os estrangeiros da participação nas decisões políticas, pois eles não eram considerados dignos de possuírem direitos. E quanto às mulheres? Pois é, caro aluno. Assim como os homens estrangeiros, as mulheres não participavam das decisões políticas, pois não eram consideradas cidadãs. Às mulheres, cabia exercer apenas o papel de mãe e esposa. Elas deveriam educar os futuros cidadãos. Aos olhos de hoje, nos parece muito errado a exclusão das mulheres da democracia ateniense. Porém, precisamos entender que são características daquele período e que, ao longo da história, as mulheres tiveram de lutar pelo direito de inclusão nas decisões políticas. Por isso, é importante o estudo da história, para que possamos aprender com o passado e melhorar o presente. Ufa, deu para aprender muita coisa, não é mesmo? Neste vídeo, você viu como se deu o processo de formação das polis e também como funcionava a democracia ateniense. Você também aprendeu a origem da democracia atual, percebendo que ao longo do tempo ela foi se modificando e se ajustando às lutas sociais.